Então, a pedidos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande. Para quem estiver entrando aí agora, a gente repete. A gente vai iniciar o estudo do capítulo 12 da obra Nosso Lar. Tá? Eu vou projetar para a gente iniciar a leitura, para não agarrar, já que a gente já teve alguns imprevistos. André Luiz falando. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou. Então, antes de entrar aí na palavra do Lísias, a gente vai comentar um pouquinho o seguinte: a ausência de preparação religiosa. Veja que André Luiz trabalha essa questão de ausência de preparação religiosa, como eu havia dito anteriormente, na conversa informal, sem a gravação. E a gente entende o que de ausência de preparação religiosa? Nós temos uma preparação muito pouco voltada para a espiritualidade. Desencarnamos e procuramos um Deus, um Jesus, um Senhor, um missionário, que muitas vezes não existe quando a gente alcança o plano espiritual. Outras vezes, acreditamos naquela condenação que não tem mais jeito. Acreditamos na condenação severa, na mão pesada de Deus, num Deus que condena de forma definitiva e que nos joga no inferno, no fogo do inferno, de onde nós nunca mais teríamos condições de sair. Um espírito com essa mentalidade, que já errou em sua vida, ele entra numa crise de consciência tão grande que ele se vê perdido em determinadas zonas umbralinas, em determinadas zonas espirituais. E essa sua perturbação não o ajuda em nada em sua redenção. Então, André Luiz, que tinha uma formação católico-romana, ele nunca tinha ouvido falar de umbral. E é justamente essa camada espiritual que será apresentada para nós neste momento. Nós vamos ser apresentados agora a uma zona espiritual destinada a determinados tipos de espíritos. É isso que o Lísias vai começar a explicar, André Luiz. Afinal de contas, o que é umbral? Vamos aprender com Lísias agora. Vou seguindo. Começa o Lísias a explicar. Ora, André Luiz, você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos do passado, experimentando arrepios de horror. André Luiz aqui começa a lembrar aquele tempo que ele passou no umbral que estava ali no início do livro. E o Lísias complementa. O umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo, André, não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Então veja aqui, vou voltar. O umbral
começa na Terra. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se na indecisão ou no pântano do erro. Gente, temos aqui um conceito importante do Lísias para André Luiz. Porque muita gente, a gente fica pensando assim, no umbral, quando eu passar pelo umbral, nós já estamos tendo a chance de passar por uma zona purgatorial, por uma zona umbralina. Começa na crosta terrestre. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. O que isso significa, viver num mundo de provas e expiações? Significa que nós vivemos num mundo que nos dá a oportunidade de nós adquirirmos créditos, de nós adquirirmos virtudes e nos dá a oportunidade de resgatarmos as nossas dívidas. Isso é um mundo de provas e expiações. Isso é uma bênção. E é uma bênção por quê? Porque muitas vezes nas zonas inferiores ou nas zonas umbralinas, onde quer que nós estivéssemos, nós estávamos com espíritos vivendo em determinada perturbação, em determinado sofrimento, e tivemos a chance de reencarnar para aprender e para quitar débitos. Isso não é uma dádiva? Claro que é. Vivemos aqui com vários espíritos. Então, uma das zonas do umbral é aqui. Por que começa aqui? Porque começa aqui a nossa chance de reparação. Qual é a finalidade de uma zona trevosa, de uma zona purgatorial? Permitir que o espírito se reencontre, ainda que esse reencontro seja debaixo de alguma aflição, de alguma dor, de algum sofrimento. Na justiça divina, tem clima para todo tipo de espírito. Todo tipo de espírito. Sendo que, em qualquer ambiente, nós sempre temos a chance de nos redimirmos dos nossos erros. Essa é a visão diferente que a doutrina espírita traz. Essa é a visão consoladora que nos permite, sim, trabalhar a nossa imperfeição. O que o André Luiz, o que o Lísias começa a dizer para André Luiz ali é isso. O umbral é um lugar em que os espíritos começa na crosta porque os espíritos reencarnaram, mas ao invés de cumprir aquilo que prometeram, perderam tempo e voltaram ainda perturbados. Todos nós sabemos, e aqui vale abrir um parêntese, todos nós sabemos que quando a gente vai reencarnar, a gente vem com uma programação espiritual, um planejamento reencarnatório. Cabe a nós cumpri-lo ou não. Então, na Terra, entre a oportunidade de adquirir virtudes e a oportunidade de resgatar os nossos débitos, no meio disso aí está o nosso livre-arbítrio, que permite que a gente cumpra a nossa missão ou que a gente deixe isso para depois, para uma outra encarnação, ou que a gente acabe colocando a nossa condição ainda mais aflitiva. É o nosso livre-arbítrio. Depende de nós, só depende de nós. Então, o Lísias começa a mostrar ali que essa coisa do pessoal falar, eu vou para o umbral, eu vou ter que passar no umbral. Nós já estamos vivendo num clima de resgate. E por que não aproveitamos agora? Vamos deixar para aproveitar no umbral? Vamos deixar para arrepender, para pensar nas coisas no umbral? A gente lembra aqui que a doutrina espírita, obviamente, não exige de nós o sucesso, o êxito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz por domar as suas más inclinações. Mas veja, ter todo esse conhecimento
que a doutrina espírita traz para nós e não usar é perder tempo. A doutrina espírita nos dá, de certa forma, um atalho. Não um atalho no sentido de que vai economizar esforço nosso. Não é isso. Nós precisamos nos esforçar para melhorar. Ela nos dá o atalho de que, com o entendimento, eu consigo me desligar das coisas que estão atrapalhando a minha felicidade. Por exemplo, há pessoas que passam por determinadas situações difíceis na vida e não conseguem se levantar. E isso por quê? Porque entendem a Terra como um lugar em que eu nasci para viver somente um clima de felicidade. Mas que felicidade é essa? Uma felicidade ilusória. E não uma felicidade realista. A felicidade realista é aquela que me coloca como um ser que precisa evoluir e que vou passar por provas e por expiações. Então, o umbral começa aqui. Isso não quer dizer que nós estamos aqui para sofrer. Ninguém reencarna para sofrer. Reencarnamos para ter responsabilidade, para termos merecimento, como a Aninha bem colocou no texto preparatório, no conto de Ney Lúcio. Então eu vou seguir no capítulo e vamos acompanhando aí o raciocínio do Lísias com o André Luiz. Quando o espírito reencarna, promete cumprir tudo. Entretanto, é muito difícil fazê-lo. Por quê? Só procura aquilo que satisfaz. Lísias está mostrando para nós o seguinte: como a gente demora a ficar livre do nosso egoísmo. Luiz, é que mantidos são o mesmo. Paixão é amor. Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O que ele está dizendo aqui? André Luiz está dizendo o seguinte: nós encontramos hoje, principalmente nessa onda aí de redes sociais, nessa coisa de Facebook, que as pessoas gostam muito de postar as coisas, e nós vivemos um mundo de excesso. Excesso de tudo, inclusive excesso de sentimentos. Há pessoas que sentem paixões. Você é muito meu amigo. Você veja que o amor virou um sentimento banal. Por quê? Porque todo mundo diz que ama. Eu te amo, hein? O que mais a gente vê hoje em dia nas redes sociais, em qualquer lugar, é as pessoas dizendo que amam. Eu te amo, hein? Eu te amo, fulano. Eu te amo, ciclano. Todo mundo ama. Todo mundo tem paixão. É tudo algo no excesso. Mas os nossos sentimentos estão desequilibrados, nós não sabemos o que sentimos. Muitas vezes queremos cobrar uma justiça por determinada situação e, na verdade, tudo aquilo que nós sentimos não tem nada de justiça, é ódio puro. Veja que, às vezes, a felicidade do outro ainda incomoda muita gente, ainda nos incomoda. Nós não aprendemos a ser felizes com a felicidade alheia, muitas vezes. Então, o bem-estar do outro pode nos fazer mal. E eu não estou dizendo isso aqui como uma coisa que esteja distante de nós, que somos espíritas, que estudamos o Evangelho. Não. Nós ainda estamos muito presos ao egoísmo. Veja que quando nós trabalhamos a Terra como um mundo de provas e expiações, a gente lembra da escala dos mundos.
Nós temos um mundo primitivo e depois um mundo de provas e expiações. Então nós estamos muito mais próximo do primitivismo, dos sentimentos ainda materiais, do egoísmo e do orgulho, do que dos planos superiores, onde nós estamos com os sentimentos mais puros, mais dulcificados. Então é natural que nós ainda estejamos nesse excesso, que nós ainda estejamos confundindo o ódio com justiça, pedindo a Deus que dê conta de fulano, de ciclano, do presidente, de não sei quem, porque nós queremos justiça, mas na verdade o nosso coração ainda tem um resquício de raiva, um resquício de ódio, que não se confunde com a justiça divina, que é amor. Veja que muitas vezes nós depositamos dos nossos amigos um determinado amor, um determinado sentimento de paixão, que na verdade não tem nada de amor, é um excesso, é uma paixão que cobra, é um sentimento que cobra do outro, que eu quero que o outro me agrade, que eu quero que o outro corresponda. É uma incompreensão da nossa parte. E nós vamos confundindo os sentimentos e vamos vivendo aqui na Terra justamente para ir equilibrando essas coisas. E esse desequilíbrio prejudica a economia da vida. O que é a economia da vida? Nos prejudica porque nós não adquirimos virtudes. Nós continuamos jogando para frente a nossa imperfeição e aí reclamamos porque somos infelizes. Quando o Livro dos Espíritos diz para nós que o homem é mais feliz ou infeliz de acordo com o grau de suas imperfeições. Então, na verdade, se Jesus chegar aqui hoje para conversar com a gente, ele vai explicar tudo de novo.